Olá pessoal, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Espero que vocês estejam na sua casa bem, juntamente com a família de vocês. Nessa semana, estaremos iniciando a nossa semana de oração, como de costume. Não estaremos reunidos, na nossa igreja, no nosso templo, mas estaremos unidos em nossos lares pela nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma breve mensagem com vocês que se encontra no livro de Salmo, capítulo 46. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espume, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Esse salmo é um salmo bem oportuno pelo momento pela qual estamos passando. Essa pandemia, ela tem trazido morte, não somente no Brasil, mas por todo o mundo, gerando também instabilidade econômica, gerando desemprego, trazendo muita preocupação e para alguns também pessoas têm perdido a fé e têm perdido a esperança. E esse salmo, quando a gente lê e realiza a meditação nele, esse salmo é um salmo que renova a nossa fé, é um salmo que renova a nossa esperança, que nos fortalece a caminhar em dias de dificuldade. Esse salmo também ele declara a onipotência e a soberania de Deus entre as nações e sobre toda a criação. Esse salmo ele é dividido em três partes. Do versículo 1 ao versículo 3, vemos um caos, as forças da natureza que saem da sua ordem natural. Mas mesmo em meio dessa situação, o povo de Deus encontra nele refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Do versículo 4 ao versículo 7, vemos o descanso de Jerusalém, da cidade santa. Mesmo diante dos ataques das nações, das perseguições, a cidade santa ela permanece inabalável, porque Deus habita nela, e onde Deus habita há descanso e há alegria. Do versículo 8 ao versículo 11, aponta para os atos de libertação feito por Deus ao longo da história, que vai chegar um dia onde Deus destruirá destruirá os inimigos e estabelecerá o seu reino de paz no meio do teu povo. E meditando nesse texto, nessa passagem, nesse salmo bem conhecido, eu gostaria de compartilhar 4 lições para que venha fortalecer a nossa fé diante dessas situações. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo diante do caos que o mundo tem passado, que nós temos passado, talvez você, no seu lar, juntamente com a sua família, tenha a preocupação que esse vírus chegue ao nosso lar, chegue à nossa família, ou até mesmo que o desemprego, ou o fato de muitos de nós não poder estar visitando os nossos familiares. Creia numa coisa, nós temos um lugar onde que nós podemos nos refugiar, que é a presença de Deus. É um lugar onde que nós possamos entrar na presença dele, onde nós podemos abrir o nosso coração, podemos chorar, podemos falar dos nossos medos, do nosso anseio. É um lugar onde que nós encontramos o verdadeiro descanso. Deus, ele é o nosso refúgio. Amém? Então, talvez nós não podemos ir no templo, mas saiba de uma coisa, entre no seu quarto, poste
Prostre-se diante de Deus, converse com Deus, fala dos seus medos, das suas aflições, de toda a preocupação que tem gerado no seu coração. E eu creio, se você abrir o seu coração, Deus será o seu refúgio e Ele te trará descanso para o seu coração e descanso para a sua alma. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é que temos uma fortaleza que nos guarda da adversidade. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus nos protege a nossa ida, a nossa volta. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos ter uma convicção que, ainda que as coisas saiam do nosso controle, ainda que as coisas saiam do poder na nossa mão, nada sai do controle de Deus. Deus, Ele está sob o controle de todas as coisas. O coronavírus não está fora do controle de Deus. Essa estabilidade econômica que o mundo tem falado, tem passado, tudo isso não tem saído do controle de Deus. Deus tem o melhor para o teu povo, Deus tem o melhor para a tua igreja e nada sai do controle dele. Os homens, eles estabelecem cuidados para evitar o contágio, para minimizar os efeitos. Os homens estão numa corrida atrás de um remédio, através de vacina, de cura para essa doença. E isso é bom e isso é válido. Mas saiba de uma coisa, a última palavra vem de Deus. Deus está sob o controle de nossa vida. Nada sai do controle de Deus. Deus é que dá vida, é Deus que tira a vida. Tudo está nas mãos de Deus. Em Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais que a gente devemos tomar todos esses cuidados, saiba de uma coisa: Deus está sob o controle de todas as coisas. Terceira lição: ainda que estejamos em meio às adversidades, na presença de Deus encontramos descanso. Na presença de Deus há um rio que simboliza o quê? A presença de Deus. A presença de Deus que revigora a nossa alma, que tira toda a preocupação, que tira toda a dificuldade do nosso caminho. Lá nesse rio de Deus nós encontramos descanso, o verdadeiro descanso das nossas dificuldades. Então lance sobre Deus toda a nossa preocupação do nosso dia a dia. Lance sobre Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios e deixe que Deus venha carregar esse fardo por nós. Amém? Esse rio é o nosso lugar de descanso, é o lugar de paz, é um lugar de alegria. Então entre no seu quarto, fale com Deus, busque a presença de Deus. E esse é o momento oportuno, já que nós não podemos, muitos de nós não têm ido trabalhar, ou está trabalhando em casa. Então separe um tempo a mais, busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque se encher de Deus, para que Deus, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, Ele possa renovar a sua vida, para quando nós passarmos dessa situação, nós possamos ser canais de bênção, porque quando passar toda essa situação, nós cremos que diante do nosso caminho, nós encontraremos pessoas aflitas, pessoas talvez desempregadas, pessoas emocionalmente fragilizadas, e é nesse momento que nós, como servos do Senhor, conhecedores da palavra, temos ministrar um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma vidas, e em nome de Jesus nós seremos instrumentos do Senhor mediante essa situação. Quarta lição: a onipotência de Deus. Esse texto ele fala que o Deus, ele faz cessar a guerra, que ele corta a lança, ele quebra os carros de fogo. Então nós vemos que Deus, ele tem um poder para transformar e para cessar todas as situações que ocorrem no mundo. Lembramos de fatos históricos que já ocorreu na Bíblia. Deus libertou o povo do Egito após ficar 400 anos sendo escravo no Egito. Deus libertou o povo dele. Deus também abriu o Mar Vermelho como em terra seca para o povo dele passar. Vemos diversas histórias de Davi, quando Davi ia para a guerra, Deus livrando Davi em meio às batalhas. Vemos na história de Daniel sendo lançado na cova do leão e Deus protegendo
Daniel lá, sem que ele saísse com nenhum arranhão. Vemos também a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo, e Deus os protegeu naquele lugar, e nenhum mal aconteceu a eles. Nós vemos em toda a história do Novo Testamento, desde do início da igreja, os inimigos se levantando contra a igreja, até a época da reforma, diversos homens foram livrados da mão dos inimigos, daqueles que procuraram calar a palavra do Senhor, e Deus sempre operando no meio da história. Vemos também no Novo Testamento, quando Pedro estava preso e a igreja se levantou para orar em favor de Pedro, e Pedro foi liberto. Então nós vemos que Deus, independente da situação, ele tem o poder de transformar essa situação para louvor e glória do nome dele. E também nós podemos contar, nós temos diversos testemunhos da onde que Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. Isso é tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Deus sempre tem agido na história, Deus sempre tem transformado vidas, Deus sempre tem dado livramento para o seu povo, e ele continuará fazendo isso pela graça e misericórdia dele. E a mesma coisa é diante dessa situação que nós temos passado. Deus, ele tem o poder para cessar esse coronavírus e qualquer enfermidade que tenha passado ao longo da história. Deus, ele tem o poder para cessar, mediante uma palavra dele. Tudo está sob o controle dele, mas nós não sabemos qual que é o propósito de Deus diante dessa situação a qual nós temos passado. Mas saiba de uma coisa, Deus está sob o controle de tudo. Deus está sobre o controle de nossa vida, Deus está sobre o controle de nossa família e de toda a situação do mundo. Deus nos convida, através desse salmo, a aquietar o nosso coração, a ouvir a palavra de Deus, o que a Escritura tem falado. Muitos de nós temos ouvido o que a mídia tem falado, o que muitas pessoas têm falado no mundo a respeito dessa situação atual. E quando nós damos mais ouvido ao que o homem fala, muitas vezes tem trazido o quê? Aflição ao nosso coração, preocupação ao nosso coração, e temos entristecido diante dessa situação. Mas saiba de uma coisa, dê ouvido o que a palavra do Senhor nos fala. E a palavra que Deus nos diz é o quê? Aquietai o vosso coração e sabeis que eu sou Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus tem nos guardado, Deus tem nos fortalecido diante de todas as coisas. E até aqui o Senhor tem nos guardado e continuará nos guardando até a vinda dele. Amém? E eu concluo essa mensagem dizendo: essa situação atual em qual estamos nos passando requer nos colocar em fé, colocar em prática a nossa fé. E esse salmo ele nos fortalece a isso, a fé prática, a fé perfeita em Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática o que ela tem nos ensinado. Nesse momento também devemos nos aprofundar na palavra de Deus, na oração, nos santificar a Deus, para que quando sairmos dessa situação nós possamos sair fortalecidos, alegres e com um desejo maior ainda de falar de Jesus para outras pessoas. Amém? Que o Senhor venha falar grandemente ao coração de vocês, que vocês possam sentir abraçado por essa palavra, renovado por essa palavra. Então medite e saiba de uma coisa: Deus está sob o controle de todas as coisas. Aquietai-vos, essa é a mensagem. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso é a mensagem do Salmo 46. Amém? Que Deus abençoe você. Continue ouvindo, e participando, das lives que a igreja tem disponibilizado no canal. Continue meditando na palavra do Senhor. Continue em comunhão com os irmãos da igreja. Sabemos que não podemos fazer visitas, mas continue ligando, continue mandando mensagem, que neste momento também é importante que a igreja do Senhor esteja unida. Talvez nós não estejamos unidos fisicamente, mas estamos unidos em oração. Nós estamos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, e que tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe vocês.